Bom, pessoal, vamos começar? A gente já tem aí mais de 100 pessoas na live. Primeiro, muito bom dia a todos. Essa mais uma live, né? Essa sequência que a gente tem feito para mostrar para vocês o trabalho que a gente tem realizado, né? E tá chegando a hora, né, pessoal? Tá chegando a hora da gente colocar em prática tudo isso que a gente vem conversando já há mais de 6 meses, né? Hoje, o nosso tema principal, né, vai ser uma conversa sobre o novo COSIF. A gente veio tratando, né, nas últimas lives, toda a parte operacional do risco, a classificação das carteiras, C1, C2, C3, o ativo problemático, o stop accrual, as perdas esperadas da instituição, as configurações e parametrizações do sistema no módulo operacional. E agora chegou a hora da gente tratar a parte contábil, que, na minha visão, é a parte mais delicada e mais complicada dessa resolução, né? De todas essas mudanças que estão acontecendo. A nossa agenda, então, a gente vai falar do novo COSIF 2025, como vai ser feita a transposição dos saldos contábeis pelo sistema, a parametrização do DIPARA das contas, que é um trabalho que deve ser feito por vocês, por isso que a gente reforçou ali no convite da live, que era muito importante a participação do contador nessa live, né? Porque esse trabalho, ele é um trabalho de cada um. É impossível a fácil fazer isso para vocês, porque existem muitas particularidades, muitas carteiras, muitos produtos diferentes entre os clientes. Então, é um trabalho individual de vocês. E ele é fundamental para que tudo dê certo, tá, pessoal? Um de para mal feito vai causar muitos transtornos para todo mundo, especialmente para vocês. Um de para bem feito é a chave para o sucesso da virada em 2024. Tá? Então, é para gastar energia mesmo no de para, é para bater a cabeça, é para estudar, é para ler, é para entender o de para, é para fazer pergunta para o Banco Central, se for o caso, é para consultar fácil, né? Não somos, eu especialmente não sou contador, o Richard também não, mas a gente tem contadores da nossa equipe, a gente tem muita experiência na contabilidade, a gente pode ajudar. A parametrização das contas de compensação, esse também é um ponto muito delicado. O Banco Central, ele estratificou muita coisa lá nas contas de compensação, né? Na 2682, a gente tinha aquelas contas do grupo 331, né? Se não me engano, da classificação de risco. Nível A vencido, B vencido, né? Agora ele tem muitas contas, a gente vai mostrar isso para você. Ele faz várias quebras ali na compensação, então a parametrização disso é delicada, é complicada, é trabalhosa, tá? E a atualização do cronograma de uma forma geral. Aqui, pessoal, não vou passar nessa tela, tá? Porque é só mostrando um pouquinho do trabalho até agora. Esse material vai ser divulgado, então depois vocês leem com calma, né? Vamos lá, vamos para frente, porque tem muita coisa hoje. A gente tem 2 horas aí e, e o tempo é curto para o tanto de assunto que a gente tem para tratar hoje. O formato da live, né, pessoal? Desculpa, mas como também já é a quinta live que a gente faz, né? A gente repete o mesmo formato, né? Eu já até pensei em dezembro, né, a gente fazer uma live aberta, aí com a participação de vocês. Mas nesse momento, né, como tem muita gente participando, o tema é muito extenso, a gente faz o formato da live fechada e com as perguntas ali no QA para vocês fazerem. Eu sei que não dá para responder todo mundo, não dá para tirar todas as dúvidas agora, mas com a evolução das lives, né, a gente vai atingindo esse objetivo. Então vamos lá, pessoal.
Deixa eu ver se eu estou na tela certa. Tô. A transposição dos saldos, né? Então, o primeiro passo é vocês fazerem o de para do plano de contas. E já já eu mostro a tela onde vai ser feita essa parametrização. Tudo isso aqui que a gente está falando nessa live vai ser liberado na versão 2410, que está para sair já. Né? Já tem uma data, Richard, específica? Bom dia a todos. A previsão é para até sexta que vem, na outra semana, na próxima semana. Então, essas telas que a gente vai mostrar aqui durante a apresentação estarão disponíveis na 2410. Eu recomendo fortemente, pessoal, fazer o download, né, fazer a atualização dessa versão o mais rápido possível. Mas antes disso, né, eu já tenho conversado com alguns contadores. O fato da versão só ser liberada na sexta-feira não quer dizer que você tem que começar o trabalho de para só na próxima sexta-feira, né? Você já tem o balanço, o balancete da instituição, já sabe quais são as contas que precisa fazer o de para. O Banco Central já divulgou lá no site do COSIF o novo plano de contas, né? Apesar de que num formato terrível de PDF, né? Enfim, mas esse trabalho, muitos contadores, eu tenho certeza, já começaram, né? Alguns já me procuraram até com algumas dúvidas. Então, não deixem para começar isso com a versão 2410. Quem ainda não começou, hoje é um bom dia para começar, tá? Porque, como eu disse, e vou reforçar isso 1000 vezes, o de para é o coração dessa virada. Um de para mal feito vai trazer muitos transtornos, um de para bem feito vai fazer com que essa transição seja a mais tranquila possível. Então, aqui a gente traz esse slide falando um pouquinho de como vai funcionar o fechamento em dezembro de cada módulo do sistema. A gente não cita todos os módulos aqui, mas a gente cita, por exemplo, os módulos com fechamento e sem reabertura, que é o caso do empréstimo, do renda fixa, do desconto, né? Depois que você fecha o mês ali, no empréstimo, por exemplo, a gente sempre utiliza o exemplo do empréstimo, que é um módulo em comum para todo mundo, tá? Mas isso, tudo que a gente está falando aqui, se refere a todos os módulos do sistema. Ele não permite que você reabra o módulo, né? Então, fechou, está fechado. Nesse tipo de módulo, empréstimo, desconto, renda fixa, conta corrente, o sistema vai, primeiro, validar se a versão de vocês está na 2412. 2412, versão que vai ser lançada lá em dezembro. Por que a gente está colocando essa trava, né, essa consistência? Porque com certeza vão aparecer ajustes, vão aparecer melhorias que a gente vai fazer durante a versão de dezembro. Né? A versão de dezembro a gente começa a implementar no mês que vem. Então, a gente vai fazer essa consistência, eu sei. A gente vai soltar a versão de dezembro com um pouquinho de antecedência, ali uma semana antes da virada do ano, mas a gente vai obrigar que a versão esteja na 2412, tá? Vai ser uma semaninha ali que todo mundo vai ter que atualizar a versão, mas é uma garantia de que você esteja com os fontes atualizados, né? Com as últimas correções, com as últimas melhorias, com os últimos testes, para fazer essa transposição de maneira mais suave possível. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, Richard, pode me interromper aqui. A validação do preenchimento do DIPARA. O DIPARA, pessoal, eu vou mostrar a tela para vocês na sequência. Ele já vai trazer para você todas as contas que precisam ser parametrizadas. Você não precisa fazer o DIPARA do plano de contas inteiro, né? Você precisa fazer o DIPARA das contas que tem saldo ou movimento no mínimo no último mês, né? Que é o parâmetro que a gente está utilizando.
Pode acontecer de ter uma conta que teve movimento, ela está com saldo zerada e possa ter no futuro, mas é muito mais difícil, né, isso acontecer. Então, o sistema ele vai trazer para você ali já todas as contas de sexto nível contábil, ou seja, as analíticas do plano de contas atual, que tiveram saldo ou movimento no último mês. Tá? Essas contas obrigatoriamente precisam ser configuradas, porque elas vão fazer parte da transposição de saldos. Né? Ou seja, nós vamos abrir, vou mostrar a tela, vai ter a conta de sexto nível hoje do COSIF atual e a conta do COSIF 2025, que a gente está usando essa nomenclatura para todo o sistema. Segura um pouquinho que eu vou chegar lá na tela, vai ficar mais fácil de entender. Nesses modos que não tem a reabertura, o sistema vai fazer automaticamente a troca da parametrização das contas. Tá? Aquelas contas que você configura na carteira de empréstimo, né, a 16120, a conta de receita, de juros, a conta de CAD, a conta de seguro, todas essas contas, né, o sistema, quando você fechar o mês 12, ele vai automaticamente, através do DIPARA, ele vai fazer a troca da parametrização para vocês automaticamente nos módulos operacionais com fechamento sem reabertura. Isso vai ser automático. Por isso que ele valida aqui já no empréstimo, né, se o seu DIPARA tá todo preenchido. Porque ele precisa disso para fazer a troca das parametrizações automaticamente. Nos módulos sem fechamento ou com reabertura no fechamento, por exemplo, capital, imobilizado, financeiro, a gente vai segurar um pouquinho a troca dos parâmetros, tá? A alteração desses parâmetros ele vai acontecer só no fechamento da contabilidade de janeiro de 2025. Essa é a ideia por enquanto, pode ser que a gente mude de ideia aqui, mas fiquem tranquilos, por quê? A gente implementou no sistema uma inteligência para que, caso em 2025 chegue no sistema um lançamento com conta antiga, conta atual, né, do plano de contas antigo, já vou chamar de antigo aqui, tá, pessoal? O sistema, ele procura no DIPARA a conta nova do plano COSIF 2025 e faz essa troca por dentro do sistema. Ele não para, ele não vai dar um erro ali, se ele achar, evidentemente, a conta no DIPARA. Então, mesmo que um módulo se mantenha com a parametrização das contas antigas, quando ele for fazer um lançamento na contabilidade em 2025, o sistema procura o DIPARA e faz a troca automaticamente se ele conseguir resolver essa questão, tá? Para não parar a operação de vocês. E por que então que eu não troco também as contas igual eu fiz com empréstimo, desconto com renda fixa? Porque esses modos eles têm reabertura, né? Contabilidade, por exemplo, é muito comum você fechar, reabrir o capital, o imobilizado. Então, nesse tipo de módulo, a gente provavelmente vai segurar essa troca dos parâmetros, tá? Apesar de que a gente também, de modo contrário, a gente, quando cai um lançamento, por exemplo, de uma conta nova em 2024, o sistema não poderia acatar, né? Ele procura a conta também no DIPARA, a conta antiga. Se ele conseguir resolver esse problema, ele troca o lançamento contábil automaticamente. Então, isso fica transparente para vocês. E isso também faz com que a gente não tirou a flexibilidade de nenhum ponto do sistema, né? Vocês vão poder reabrir o capital, reabrir a contabilidade, fechar de novo, reabrir de novo. Nada nesse operacional muda nessa transposição, tá? A gente conseguiu fazer de uma forma que isso ficasse o mais confortável possível para vocês.
Então, até agora, pessoal, o trabalho de vocês é fazer esse de para muito bem feito, por enquanto, tá? E também, evidentemente, é o que a gente já espera, né, que todo mundo já tenha parametrizado lá no operacional, né, os seus parâmetros da 4966, do ativo problemático, já tenha configurado a sua perda esperada da instituição, já tenha simulado o seu, como é que vai ficar a sua provisão de risco, né? Isso tudo a gente espera que já tenha sido feito por vocês, isso já esteja na política de vocês, agora nós estamos tratando o COSIF. Na reclassificação de risco, e aqui um asterisco, né, em muitos clientes que, por exemplo, cooperativas que só trabalham com capital empréstimo, fintechs que só têm operações de empréstimo e alguns outros clientes, né, a reclassificação de risco ela é feita junto com o fechamento do empréstimo, né? Mas em clientes que têm outros módulos operacionais, a reclassificação é uma rotina apartada, separada. Então, quando eu falar de reclassificação de risco, para quem ela é junta, vai acontecer junto com o empréstimo. Para quem ela é separada, vai acontecer no momento da reclassificação de risco. O que vai ser feito na reclassificação de risco de dezembro aqui, tá? De dezembro ainda. Quando você fechar o empréstimo em dezembro ou quando você rodar a reclassificação de risco de dezembro. O sistema vai fazer a marcação dos ativos problemáticos, por isso que a sua política já tem que estar pronta, evidentemente, né? A gente chegou em dezembro, tem que estar tudo pronto, tá? Não tem escolha. A gente vai fazer essa marcação conforme a 4966 e conforme os parâmetros que você colocou né, configurou nos módulos. Quais parâmetros? Vou dar um exemplo aqui, né? Para cooperativas também, voltando novamente. Tem cooperativas que vai considerar todo o demissionário como ativo problemático, então tem aquelas configurações que a gente passou nas lives anteriores. A gente vai fazer a apropriação das rendas de atraso de contratos com atraso inferior a 90 dias e que não sejam problemáticos. O Banco Central permitiu fazer a recuperação dessa renda, né? Porque como mudou a regra do stop accrual, né? Antes, na 2682, o critério era 60 dias de atraso, agora o critério é problemático ou 90 dias de atraso ou problemático, né? Porque ele pode ser problemático antes de 90 dias de atraso, como foi o caso que eu acabei de falar de um demissionário para cooperativas. Mas se o contrato ele está ali naquele entre 60 dias e 90 dias, não é considerado problemático pelas regras que a instituição configurou, a gente pode fazer a recuperação dessas rendas em atraso, né? Essas rendas em atrasos, elas estão armazenadas numa conta redutora do seu ativo, né? A gente pode reverter isso, só que não para receita, tá? Esse é um ponto da 4966. Todo o impacto inicial da 4966, ela tem que ser refletida no PL, tá? Então, uma contra, aqui a gente fala, em contrapartida ao patrimônio líquido. É uma conta que eu vou mostrar para vocês também, que deve ser configurada por vocês lá na contabilidade para a gente fazer essa reversão automaticamente. É um ganho aqui, né, pessoal? Como ela é uma redutora do ativo, o sistema vai entrar debitando ela para zerar, quer dizer, para diminuir o seu saldo, né? E vai creditar essa conta do patrimônio líquido. E, da mesma forma, o sistema vai fazer a contabilização da provisão, da nova provisão, já considerando perda esperada da instituição, perda esperada e perda incorrida, né? A perda esperada da instituição acaba sendo a conta de perda adicional. Então, a gente vai ter a perda esperada, anexo 2 da 352, perda incorrida, anexo 1 da 352, perda adicional, o que superar isso em relação à perda esperada da instituição. O sistema já vai fazer esses cálculos no momento da reclassificação de risco de 2012, de 12 de 2024, e também isso está na norma, né?
ele não vai contabilizar isso para receita, para despesa, né? Aquela conta de despesa de provisão. Ele vai contabilizar essa primeira reclassificação contra também essa mesma conta de patrimônio líquido, tá? Então, vai haver uma contabilização lá na conta de patrimônio líquido. Aqui, o contrário, né? Ele acredita as novas contas 161, que eu vou mostrar para vocês, e ele vai debitar essa conta do PL, tá? Isso de forma automática pelo sistema. O que vocês precisam aqui é fazer a configuração dessa conta do PL, que eu vou mostrar, e já ter, evidentemente, todas as parametrizações de P esperada em corrida e P esperada da instituição, para que o sistema faça esse cálculo corretamente, tá? Alguma dúvida aqui, Richard? Eu posso seguir? Sim, André, acho que a gente pode reforçar. No chat surgiram dúvidas Uhum. sobre a data, né, em que a pessoa pode fazer ali a cooperativa, a instituição, fazer o fechamento do empréstimo. Então, a primeira pergunta foi: podemos fazer o fechamento do empréstimo de dezembro de 2024 antes do dia 31? Né? Eu entendi que algumas cooperativas possuem ali férias coletivas, eles encerram Não, antes, né? O sistema permite, né, que você não há faça isso. restrição para isso, tá? Nem em relação a 4966. O Porque nosso mesmo limite você vai ser a fazendo data que a gente vai liberar a versão 2412. são Eu 24/2. coloquei aqui uma estimativa para a gente entregar até o dia 20 do 12, tá? A gente vai tentar liberar o quanto antes, né? E essa data fica como prazo máximo, né? A gente tenta antecipar ela para facilitar para todo mundo. É verdade, bem lembrado, tá, Richard? Mas não há restrição, tá? Lembrando que, independente de você fazer o fechamento no dia 29, a contabilização é no dia 31 do 12, né? Então, isso nada muda, tá? O seu modus operandi ali, a data que você faz, não muda. Você continua com essa flexibilidade. Uma coisa que eu não falei, Richard, que vale a pena citar, né? É que a apropriação dessas rendas de atraso e a contabilização da provisão aqui, na reclassificação de risco, essas contabilizações vão cair com data do dia 1º de janeiro de 2025, porque já são as novas contas aqui, tá, pessoal? Então, essas contas não existem em 31 do 12, né? Até 31 do 12 não pode cair nenhuma contabilização em conta nova e depois de 31 do 12 não pode cair nenhuma contabilização na conta COSIF velha, tá? Então, essas contabilizações aqui que eu citei na reclassificação de risco vão acontecer com dado de primeiro. Antes disso, né, pessoal, ele vai fazer reclassificação de risco normal da 2682 lá em 31 do 12, normalmente, tá? Nada muda para a reclassificação de risco do ano anterior. É uma rotina a mais que ele vai fazer para apropriar as rendas que ele pode conseguir recuperar do stop accrual e da contabilização contra PL da provisão. Richard, mais alguma coisa? Sim, a outra pergunta foi se existe uma limitação do sistema, né, de tempo para se fazer o fechamento de dezembro. Por exemplo, se pode fazer em janeiro, fevereiro de 25. Também não é Vamos. uma limitação do sistema, né? O que determina isso é a movimentação da instituição, né? As instituições precisam de uma tempestividade muito rápida ali do fechamento do mês para a questão de cobrança. Então, eles já fecham exatamente no dia seguinte, quando vira o dia 31. Então, é de acordo, é particular de cada instituição essa questão. O sistema não vai travar isso. A outra pergunta, para reforçar, quando o DIPAR estará disponível, né, para os clientes? A versão será liberada, no máximo, até a sexta-feira, 8 de novembro. A versão de outubro agora, né, 24/10, vai ser liberada até o dia 8 de novembro. E ela vai conter o DIPAR. Podemos seguir, Ok, André. vou seguir então. Meia hora. Ok. A gente destacou aqui o fechamento da contabilidade, né? No slide anterior, dos módulos ali operacionais e aqui na contabilidade. Então, assim, a primeira coisa, ele vai fechar o balancete, vai fechar o balanço normal do COSIF antigo, né? Normalmente, nada muda. Mas depois que ele acaba de fechar o balanço, que acabaria a rotina, né?
ele faz a validação do DIPARA, na verdade, a validação do DIPARA está no começo da rotina, tá? Porque se tiver alguma conta faltando ali, ele nem começa a processar e já vai te mostrar num relatório quais contas que obrigatoriamente precisam ser configuradas. Uma dúvida que já me perguntaram, André, o balanço, né? O balanço, quando você fecha um balanço, as contas de resultado, receita e despesa, elas estão zeradas. Eu preciso configurar essas contas no DIPARA? Precisa. Lembra que eu falei que são as contas com saldo ou movimento, né? Por quê? Porque essas contas, elas estão lá nas parametrizações dos módulos, né? Se ela não tiver no DIPARA, a transposição até não daria problema, porque a transposição é só de saldos, né? Só contas com saldos. Mas aí o sistema não vai conseguir fazer a troca do parâmetro para vocês. E aí vocês vão ter que fazer isso manualmente, tá? Então, sim, tem que configurar todas as contas com saldo ou movimento ou contas que você tem alguma expectativa que seja usada, tá? Aí o sistema vai fazer a transposição dos saldos. A transposição, pessoal, não pode ser feita através de lançamentos contábeis, porque as contas do COSIF velho, elas existem até 31/12 e as outras não existem. E as contas do COSIF novo existem até a partir de 1º de janeiro. Então, nunca pode existir um lançamento entre uma conta e outra, né? Do COSIF velho para o COSIF 2025. Então, a transposição ela tem que ser feita internamente pelo sistema. E, claro, né, a partir do DIPARA. Então, se você tem lá a conta 161200001 e lá no DIPARA é a 16120101001, o sistema vai pegar o saldo dessa conta e vai transportar para o saldo inicial. O sistema tem uma estrutura interna, né, do saldo inicial da conta, o saldo anterior da conta, né, para começar o novo mês. Essa transposição, esses saldos vão ser transpostos de forma automática no fechamento da contabilidade de 12 de 2024. E aqui a gente colocou também essa parametrização de documentos, porque a gente teve que passar em cada documento do sistema, né? Os ECD, ECF, é financeira, 3040, 4010, 4016, DLO, DLI, DRM. Vou esquecer alguns aqui. Muitos tinham configurações de conta contábil ali por trás, né? Então, a gente faz já a parametrização desses documentos do que é possível fazer aqui no fechamento da contabilidade de 2024. Como eu disse, não há prejuízo aqui da operação. Então, vocês vão poder fazer o fechamento da contabilidade e vão poder reabrir sem problema. O sistema está preparado para reverter a transposição e vocês ainda voltarem a trabalhar em 2024 e fechar novamente, tá? Não precisa preocupar quanto a isso. André, talvez um complemento sobre os documentos, confirmar que até dezembro de 24 nada muda, né? Então a gente vai fazer essas configurações, mas aqueles documentos que estão referentes a dezembro ou ao segundo semestre de 24, nada muda, você entra preparado para enviar, né, com as configurações de 2024 e fica tudo pronto para poder gravar as informações a partir de 25. Esse é um grande desafio, né, pessoal? Você tem que manter todo o histórico, porque tem documento que você vai gerar só no meio do ano que vem, referente a 2024. O momento dessa transposição, dessa configuração, isso tem sido, né, muito difícil para a gente. Mas vai dar certo. Vamos lá. Aqui, antes de entrar na tela do Dipara também, a gente trouxe algumas. Bom, antes disso, deixa eu mostrar o. Vocês devem estar curiosos aqui para. Enquanto você abre, deixa eu comentar duas questões que surgiram no chat, né? A primeira pergunta foi: o de para você tem que fazer antes da versão 24.10. O limite para fazer o de para é o fechamento de dezembro, né? E na versão 24.10 é quando nós vamos disponibilizar essa funcionalidade, quando ele está mostrando,
para que você possa fazer o seu Dipara. Então, a gente recomenda que vocês façam o Dipara imediatamente assim que receber essa versão, no mês de novembro, que vocês vão ter um tempo, né, muito tranquilo aí para finalizar tudo, e ao final de dezembro estará pronto para você fazer os fechamentos, né? Isso. É, Só completando, assim, a entrada no sistema do Dipara, vocês vão ter que esperar 24/10 agora, até sexta-feira. Mas muitos contadores já estão fazendo isso em planilha, né? Deixa a sua planilha pronta, porque depois é só fazer o cadastro lançar no aqui sistema, né? no Dipara, tá? Você tinha mais uma pergunta, né, Rich? Era só confirmar, tipo, houve uma pergunta sobre o grupo 3.1 e ele foi descontinuado, e a gente vai falar sobre isso a seguir, então para segurar um pouquinho Segura que a um gente vai pouco. explicar. Isso aí. Segura um pouquinho. Pessoal, essa é a tela do Dipara, tá? Vocês vão acessar essa tela a partir do cadastro de plano de contas do botão Dipara COSIF. Antes de entrar na tela, só mostrando aqui para vocês que a gente criou esse filtro aqui do COSIF 2025. Repara aqui no padrão das contas, né, já tem um nível a mais. Se você muda para o COSIF, você volta para o COSIF anterior, tá? O velho. Essas contas de quinto até o sexto nível, né, que são as contas sintéticas, a gente vai fazer o cadastro automaticamente para vocês na 2410. Isso aqui já vai vir tudo preenchido para vocês, tá? A conta, o título e a conta Bacen. Então, essa parte a Fácil vai fazer para vocês a partir lá daquele PDF horroroso lá do Banco Central no site do COSIF que a gente pegou e traduziu isso aqui em scripts para inserir automaticamente as contas contábeis. Então, o trabalho de vocês vai ser, deixa eu voltar aqui para o COSIF 2025, vai ser criar as contas analíticas. Por que a gente não está criando uma conta analítica para cada conta de sexto nível do. Porque são muitas contas, são mais de 2.000 contas. Então, normalmente vocês vão usar ali entre 200, perto de 200 contas, né? Normalmente. Então, cada um tem que criar, e além disso, né? Você tem carteira, por exemplo, lá no empréstimo, você tem a carteira 1, carteira 2, carteira 3, carteira 4. Você vai ter que criar a conta 001, 002, 003. Então, esse trabalho ele é individual mesmo, tá? Essas contas analíticas, antes de fazer o Dipara, você cadastra a conta analítica e vincula ela. Vou entrar aqui no Dipara, ele já entra com um filtro automaticamente de contas com saldo ou movimento. Essa observação aqui é que o movimento ele está analisando aqui no meu caso, né, que eu estou com uma base. Desculpa, pessoal. Eu estou com uma base já fechado o mês 11 ou o mês 12. Então ele pega o último mês fechado de referência, tá? Ele traz aqui do lado as contas COSIF. Se você quiser filtrar todas aqui também, é só marcar e filtrar. Aí vai vir o seu plano de contas todo, tá? Do sexto nível. Sexto nível contra a conta COSIF nova, sétimo nível. Identificou uma conta, basta clicar aqui, tá, pessoal? Essa pesquisa aqui só vai vir um COSIF novo e você vai vincular uma conta, tá? E isso tem que ser feito com cada conta, no mínimo com as contas com saldo ou movimento, que o sistema vai filtrar. Aqui uma pesquisa pela conta COSIF, por exemplo. Eu quero achar essa conta aqui, você vai filtrar, vai vir só essa linha. Ou da outra forma, né? Você tem uma pesquisa aqui, eu já configurei essa conta aqui, essa conta COSIF 2025. Deixa eu ver aonde que eu configurei ela. Então você filtra aqui, ele vai te ajudar a pesquisar isso aqui. E também esse filtro aqui bem importante, ó, você combinar esse filtro, né, as contas com saldo movimento sem preenchimento. No meu caso aqui não tem nenhuma.
Então, ajuda, são algumas pesquisas que vão ajudar vocês aqui a preencher o COSIF. Então, eu recomendo, quem não começou esse trabalho ainda, já começar isso em Excel, para depois facilitar aqui a entrada no sistema, tá? E aqui, depois que você tem essa configuração, no meu caso, todas as contas com saldo movimento, elas estão preenchidas, eu não tenho nenhuma sem preenchimento. Então, eu estou pronto para emitir esse relatório aqui, que ele é uma simulação da transposição que vai ser feita, tá? Com o último mês fechado de vocês, da contabilidade, tá? Vou só mostrar como é esse relatório aqui, é muito simples, tá, pessoal? Mas vocês podem exportar isso aqui. Ele vai trazer a conta COSIF 2025 e qual o saldo que ela vai ficar, tá? Então pode ajudar vocês a fazerem algumas conferências após o de para, tá bom? Alguma dúvida aqui, Richard? Esse ponto é bem importante, né? As dúvidas que surgiram, acho que você foi respondendo ao longo do tempo, que era a questão da necessidade de cadastrar as contas analíticas, já foi respondido. Pergunta sobre, eu faço de par em homologação ou produção, né? Então fica a critério da instituição. Como é algo que não vai gerar nenhum impacto, né, até o fechamento de dezembro, eu acredito que você pode fazer direto em produção, mas é particular, né? Se a sua regra exigir que você faça primeiro a homologação para validar tudo e depois refazer isso em produção, cada instituição pode escolher à vontade o seu formato, né? E sobre manual, né, a gente vai complementar o nosso guia prático com essa nova tela do sistema, explicando aqui os filtros que o André passou para a gente agora, a utilização, né? Mas a gente tentou facilitar muito, né, a forma mais simplificada para facilitar o trabalho de todo mundo. Boa. Uma pergunta aqui, possibilidade de importar o de para. Não, não fizemos essa possibilidade, né, de você fazer uma planilha e a gente importar para o sistema. Não tivemos tempo para fazer, né? O tempo está muito apertado. Ô, Richard, me permita, o trabalho de você preparar uma planilha, o esforço operacional é praticamente o mesmo depois de colocar. Os clientes que a gente viu com o maior número de contas aqui são 250. Né? Ou seja, o trabalho de vocês mesmo, pessoal, é fazer o de para. Aí é um trabalho intelectual mesmo, de essa conta vem para cá, essa conta vem para cá, essa eu vou matar. A gente vai explorar isso aqui na próxima, nos próximos minutos. Agora, entrar com essa informação aqui é o de menos, tá? É o de menos. É a parte mais fácil. Certo. André, houve um pedido para demonstrar a tela de cadastro do plano de contas, a Nádia da Facta. Então, a gente tem aqui a opção agora do COSIF antigo, do COSIF de 25. E de acordo com a orientação lá em cima na tela, COSIF 25, se você clicar embaixo lá na analítica e inserir a conta, o sistema Tá. insere a conta, né, no novo plano de contas, o Ela antigo ou o diz a novo. inserção mesmo de uma conta, né? Aqui É, já vai estar com um formato novo, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí 000, tá? o nível interno. Como eu estou em 2025, essa tela abriu aqui com 7 níveis, né? Se eu tiver no COSIF ainda, pode ser que tenha que criar uma conta agora, né? Quando a gente inserir aqui, essa máscara vai estar com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então nada muda aqui, dependendo do filtro que você fizer. Enquanto você não fechou 2012, esse filtro aqui, o COSIF é o padrão. Depois que fecha, ele já troca para 2025 como padrão da tela. Nada impede de você vir aqui e alterar, né, pessoal? Eu queria Certo. mostrar também, Richard, aqui na parte, por exemplo, de lançamentos, né? Eu vou fazer uma partida dobrada agora, vou fazer um lançamento, eu estou em 2024. Essa conta que aparece aqui é a conta de pesquisa aqui, eu não tenho aqui, é a conta COSIF velho, tá? Eu troco e vou fazer um lançamento em 2025,
o sistema percebeu que a conta que estava aqui era antiga, já limpou, e a pesquisa aqui já é o padrão da conta do COSIF novo, tá? E aqui a gente permite digitar, ok? Não vai encontrar, ele vai abrir aqui para mim, para eu pesquisar. Lembrando que, deixa eu ver se eu consigo fazer esse exemplo aqui para vocês. Eu estou em janeiro, né? Deixa eu pegar o meu de para. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Eu acho que vale a pena a gente perder esse tempo para vocês perceberem. Eu vou copiar aqui essa conta caixa, fazer uma cópia aqui da caixa e do... Porque as duas têm de para, tá? Eu estou pegando contas que têm de para. Então, se por acaso cair um lançamento... Ah, eu não vou conseguir fazer. Porque o plano de contas ele vai me obrigar, no lançamento aqui, ele vai me obrigar a pegar a conta nova. Mas se por acaso, né, em algum módulo operacional que ainda está com a configuração antiga e vier desse módulo uma contabilização nas contas antigas, o sistema troca automaticamente e vai fazer o lançamento nas contas novas. Se ele não achar no de para, aí sim ele vai dar um erro para vocês. Você tem que trocar o parâmetro. A gente espera que isso não aconteça, né? A gente está trabalhando para fazer com que a dinâmica do módulo não pare, né? Que a coisa funcione. Mas se acontecer, é porque vai ser necessário fazer a troca lá na parametrização da conta antiga para a conta nova. Tá? André, surgiu uma dúvida em relação à transposição, Tá. como será feito, eu acho que vale a pena reforçar. E sobre os procedimentos, quando você mostrou a tela de lançamento, tem os procedimentos, né? A pergunta é se a gente vai alterar automaticamente. Acho que vale a pena reforçar esses dois, né? Tá bom. A gente vai, tá, pessoal? Todo lugar, a gente está mapeando todo lugar no sistema que tem parametrização de conta contábil. E a gente está fazendo a troca. Lembrando que a troca da contabilidade, né? A gente ainda está para definir se a gente faz essa troca só em janeiro. Por quê? Porque a contabilidade tem muito fechamento e reabertura, né? Ou então a gente vai disponibilizar uma rotina em que vocês vão pressionar um botão e vai falar o seguinte: olha, agora eu não vou reabrir mais a contabilidade. Né? Fechei mesmo 2024. E aí eu posso fazer a troca desses módulos que tem reabertura para vocês. A gente ainda vai definir isso de forma mais definitiva até 2024, tá? Mas qual é o nosso receio, né? É fazer toda a troca de parametrização. Então eu troco lá sua conta do PL, sua conta de FAT, sua conta de fundo de reserva, seus procedimentos contábeis. Aí você reabre, né, e precisa trabalhar em 2024, já vai ter a parametrização já vai estar tudo parametrizado com as novas contas, né? Se o de para estiver bem feito, a gente consegue, mesmo caindo um lançamento de 2024 na conta nova, dele trocar para a conta velha. Então a gente vai reforçar os testes nesse sentido e vamos ver se a gente faz essa troca mesmo já no fechamento dos módulos, mesmo que tenha reabertura, ou se a gente vai deixar isso para um segundo momento. Tá? A transposição, então, eu acabei de fechar 2024, fechei um balanço, né, do COSIF antigo, nada muda. Logo depois, o sistema ele tem uma rotina que ele prepara uma tabela da contabilidade com o saldo anterior de cada conta. E tem uma tabela que tem o saldo anterior, o saldo quando você fecha o dia primeiro, o saldo do dia primeiro, quando você fecha o dia 2, saldo do dia 2, dia 3, dia 4, até 31. Essa tabela, normalmente, ela é iniciada com a própria conta, né? O saldo que fechou a 1611001 do COSIF antigo,
ele iria para o saldo anterior dessa tabela de saldo diário. Nesse momento, a gente vai fazer a transposição. Então, essa conta 161.10.01.001, ela nessa tabela do saldo diário, no saldo anterior, ela vai estar zero. Ela vai zerar. E o saldo dela vai vir para essa conta aqui, tá? A conta nova. Então, em 2025, né, essa tabela de saldo diários vai ter o saldo anterior das contas novas. E todas as contas antigas vão ser zeradas. Tá? É isso que é a transposição. É uma transposição mesmo, né? De uma conta para outra sem lançamento contábil. Tá? Se você reabrir a contabilidade do mês 12, ele desfaz isso tudo. Ele já desfaz de forma automática. Né? E aí volta tudo para as contas lá do COSIF velho. Tá? É André, difícil de um ponto. explicar, porque assim, a maioria das coisas são detalhes técnicos internos de tabela, né, que fazem essa transposição. Então, vocês não precisam se preocupar. O que o sistema vai fazer é alguns relatórios, por exemplo, o relatório de razão, né, que ele tinha aqui, ó, razão de uma conta eu quero razão de uma conta de 2024 até 2025, por exemplo, tá? Quando você for imprimir aqui, ele não vai deixar fazer esse relatório de 2024 para 2025, porque ele não faz sentido, né? A conta ela para de existir em 2024 e uma nova conta começa a existir em 2025. Então vocês vão ver que algumas consistências dessa, elas vão existir. Se você está trabalhando com o COSIF antigo, a conta que você configurar aqui, repara que ele já filtrou aqui para mim só a conta do COSIF antigo, né? Porque eu estou o período inicial em 2025, tá? Se eu troco aqui para 2024, se eu troco aqui para 2025, ele já limpou aqui para mim e vai abrir a pesquisa aqui só de contas do COSIF novo. Não faz sentido, né? Você tirar um razão de um ano para o outro nesse caso, tá? Então, essas consistências, isso é muito de relatório para relatório, a gente não vai ficar passando cada um aqui, vocês vão perceber isso como dia a dia, tá? Quando acontecer a troca. André, tem uma coisa que a gente não comentou, e surgiu numa pergunta aqui, é sobre o DIPARA, né? O DIPARA não poderá ser alterado após o fechamento de dezembro de 2024. A dinâmica que a gente está explicando aqui, o sistema durante janeiro, ele vai utilizar esse DIPARA em diversos momentos diferentes. Então você não pode mais alterar, já foi feita ali a base inicial, né, da transposição de saldos, e ainda utilizaremos ele para algumas configurações, algumas alterações de configuração. Então, de para, você pode editar ele à vontade até você antes do fechamento de dezembro. A partir daí, o de para, a gente vai até fechar no sistema, tá? A edição para não causar problemas. Esse é um ponto que é bom reforçar. Assim, não é o ideal, né? Não é. Pessoal, quando vocês estiverem fechando 2024 é um ano, essa virada é muito atípica, né? Vamos tratar com seriedade, com toda a especificidade que essa virada ela traz. Então, assim, você fazer essa virada sem estar com esse de para mais do que pronto, não é legal, tá, gente? Não façam isso. Né? Não vamos dar sopa para o azar, como a gente fala. É um ano atípico, é uma virada atípica, é muito complexo, tem todas as dificuldades que vocês podem imaginar para implementar do lado de cá. Então não façam isso. Vai fechar, inclusive o empréstimo lá, seu de para tem que estar mais do que validado, tá? Porque qualquer correção depois disso vai ter que ser feita de forma manual. Porque ele vai trocar o parâmetro lá do empréstimo, né? Essa troca de parâmetro lá das carteiras de empréstimo, né? Vamos entrar aqui para a gente mostrar isso aqui. A gente fez uma mudança, tá?
organizamos as contas aqui, então por isso que está um pouquinho diferente. Mas todas essas contas que estão configuradas aqui, a conta de carteira, de juros, né? Tudo isso vai ser trocado automaticamente. Se você fez isso errado e fechou o empréstimo, ele trocou aqui errado e aí depois é com vocês, tá? Aí a face não tem mais o que ela fazer. Então a nossa recomendação é não mude. E depois o que o Richard falou bem ali, tem coisas, por exemplo, a contabilidade, né? O capital que você abre, reabre, fecha. Tem coisas que a gente vai usar esse de para, tá, gente? Durante janeiro e provavelmente até em fevereiro. Caiu um lançamento da conta velha em 2025, eu vou lá nesse de para. Então, assim, o de para é para ficar ali para sempre. Né? O que vocês têm que ter como objetivo é, antes de fechar qualquer módulo, já está todo resolvido de para e depois não mexer nele mais. Porque a mudança vai ser feita e a gente vai usar esse de para no mínimo, durante janeiro, tá? De 2025. Posso Muitas seguir? perguntas, André. Vamos lá, muitas perguntas. Eu estou respondendo algumas diretamente no chat, que eu acho que todo mundo está visualizando e já vai colocando algum ponto. Eu vou puxar algumas aqui, tá? Uma pergunta em relação a quais contas o sistema vai exigindo de para, né? Exatamente foi demonstrado na tela. Contas com saldo ou contas com movimentação em dezembro, né? Que a gente está verificando, né? Movimentação em dezembro, não é isso? Se vocês abrirem o sistema agora, né, na 2410, a referência aqui para vocês, muito provavelmente vai estar 9 de 2024. Ele ainda não conhece, né? Não tem os saldos ainda para frente. Então, a cada vez que você fecha aqui, ele vai atualizar esse filtro aqui, por isso que tem um asterisco aqui e aqui, esse filtro aqui com o último mês fechado, tá? Mas lembrando que você tem esse filtro aqui que vai te mostrar todas as contas de sexto nível cadastradas na sua instituição, tá? Obrigatório para o Dipara são contas com saldo e movimento. E esse movimento eu recomendaria até olhar nos seus balancetes, balanços, né? Talvez mais que um mês, né? Pode acontecer, né, Valdo? A Valda deve estar acompanhando a gente aí. Pode acontecer, a Valda que me disse isso, né? De ter alguma conta que excepcionalmente não teve um movimento naquele mês, tem saldo zero, mas ela é uma conta utilizada. Por exemplo, uma conta de FATS, de fundo de reserva, de resultado operacional né, do primeiro semestre e tal. Então, assim, excepcionalmente isso pode acontecer. Mas esse filtro aqui é o mais importante, tá, pessoal? Esse aqui tem que estar tudo preenchido. Não pode ter nenhuma sem preenchimento aqui, ó. No mínimo, tá? E vale a pena dar uma olhada em todas para ver se tem uma ou outra nesse caso que eu falei que precise ser cadastrada, tá? Certo. Surgiram duas questões aqui sobre o razão, né? Perguntando se a gente não poderia usar o de para conseguir emitir, né, a conta ali de 25 e 24 junto, né? Um período que transpassa os Não faz 2 anos sentido, ali, né? pessoal, porque são outras coisas, vai trazer até confusão. Aquela conta não tem saldo em 2025, entendeu? Ela morreu em 31 do 12. Então, a razão dela faz sentido até 31 do 12. A partir de janeiro, você tem que tirar a razão das novas contas. Se a gente começasse a misturar isso em relatório, primeiro que traz uma complexidade grande para a gente. E segundo, que não faz sentido, né? Você tem. É bom vocês já começarem a se acostumar, né, com um novo plano de contas, com as novas contas, com os saldos dela. Né? Tem conta que vai para várias, tem conta que várias viram uma, né? Boa, boa. Tem contas que vão sumir, né? Que vão zerar o saldo. Então, a gente vai explorar isso aqui na próxima hora, tá? De live que a gente ainda tem. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas contas. A gente não tem a menor pretensão, né, Richard, de abordar todas aqui, mas as que a gente já viu que são chave ali no de para, porque tem, alguns são de para, é óbvio ali.
Cresceu um nível, mas tem a conta exatamente no COSIF antigo e no COSIF novo. Muito simples de fazer. Algumas requerem uma atenção um pouco maior e a gente vai abordar. Certo. A próxima é interessante. Alguns colegas e os colegas da FBIS perguntaram, né? Em relação a se o de para ficou errado e precisou reabrir e corrigir ele, né? Aí me ajuda até a pensar aqui, né? Não Nós temos dois dá, momentos, né? Que é o fechamento do empréstimo e o fechamento contábil. É bom deixar isso bem não claro, dá, né? não tem problema, tá, pessoal? Isso acontecer, não tem problema. O que vai acontecer? Qual que é a consequência disso? Na contabilidade, zero, nenhuma. Quer dizer, vamos lá, por partes. Na reabertura, não tem problema nenhum. Ele vai reabrir e depois vai fazer a transposição nova com a nova parametrização. Isso não vai dar erro. Qual a Desfaz a consequência que transposição você e pode depois ter? faz de novo, né? Faz de novo. Qual a consequência que você pode ter na contabilidade? Às vezes, né, caiu um lançamento em 2025 na conta velha e o sistema trocou para a conta nova a partir do de para mal feito. Então, o lançamento que caiu lá como lançamento aberto em 2025, ele caiu numa conta que provavelmente é a conta errada. Tá? Então, isso pode acontecer. Tá? Por isso que não é o ideal ter esse tipo de erro. Outra consequência, se você está fechando a contabilidade, você já fechou o empréstimo, ou o desconto, ou conta corrente. Nesse momento, o sistema foi lá nas carteiras, aqui onde eu estava, e Acho que vale a trocou pena essa voltar à conta telinha aqui. que mostra os fechamentos. Oi? A tela que mostra os fechamentos, o que que vai ser feito. Ah, tá. Acho que vale a pena voltar lá para reforçar. Ele já fez a troca dessa conta para que está lá no de Isso. para, já fez a troca dessa conta, dessa conta, dessa conta. Se essa conta aqui estava errada, o sistema configurou ela errada aqui. E aí o sistema não vai reconfigurar isso não. Tá? Se isso aconteceu, você tem que entrar aqui depois e trocar para a conta correta. Tá? Em relação à transposição de saldo, tudo bem. Pode acontecer, não vai ter consequência. Essas são as consequências do lançamento contábil, que pode ter caído em 2025, e da parametrização, que foi trocada de forma equivocada. Respondeu, Bispo? Um número que a gente fez uma pesquisa rápida aqui quando a gente estava trabalhando nessa questão, o Baldi confirmou aqui que respondeu, o Baldi da FBispo. É que a gente percebeu que, no geral, os nossos clientes possuem em torno de 80 contas utilizadas com saldo no dia que a gente fez aqui uma verificação. E alguns clientes que possuem um volume maior de carteiras, número de contas, gira em torno ali de 200 contas, né? Esse é o volume de contas que a gente percebeu que vocês vão trabalhar nesse Eu vi com a processo aqui. social, o Jorge deve estar acompanhando a gente, né? Tinha em torno de 250 contas, né, Jorge? É, os Mas é um maiores cliente ali, né? que é uma financeira, né? E tem muitos produtos, foge da maioria, talvez, da realidade dos nossos clientes, tá? A Bom, gente acho que não pode falou uma seguir. coisa Se eu pedir aí, alguma pergunta aqui, né? A pessoa, vou pedir para reforçar, porque foram muitas, eu posso ter perdido alguma, né? Mas acho que a gente esclareceu tudo que foi colocado aqui. Se eu tiver perdido alguma, peço para reforçar e encaminhar para a gente depois, a gente dar sequência. Tem muita coisa ainda, né? eu acho que vale a pena a gente falar aqui também o seguinte: quem utiliza centro de custo, né, não precisa se preocupar com centro de custo, tá? A configuração, o de para é só dar conta, não precisa preocupar com a transposição por centro de custo vai ser feita automaticamente pelo sistema. Vamos para frente então? Vamos. Só uma última que é rapidinha. O plano de contas novo, né? Estará na versão de agora, 24/10, a de outubro. E a gente vai fazer a carga, como o André explicou, até o quinto nível, né? O nível do Banco Até o Central. sexto agora, né? Até o sexto, né? Agora é o sexto do Banco Central. O sétimo nível que é o analítico agora, tá, pessoal? E o de para agora é no sétimo, que é o analítico. Do sexto Plano para antigo produto. para o sétimo novo. Tá? Bom, agora a gente vai entrar em algumas contas aqui importantes no Dipara.
de novo, sem a pretensão de abordar todas, tá? Mas essas, com certeza, são algumas específicas que a gente precisa tomar um pouco de cuidado e ter um pouco de atenção. A primeira conta é a 169, a conta atual da provisão, né? A 169 do COSIF velho. O que vai acontecer na transposição? A gente pede para vocês configurarem. Lembra daquela conta do PL que eu falei da reversão do RA e da nova provisão com data de 1/1 de 2025? Se eu voltar aqui esses dois últimos tópicos aqui da reclassificação de risco, configurada com uma conta de patrimônio líquido. Essa conta pode ser a conta oficial, pode ser uma transitória, aí vai de contador para contador. O resultado disso tem que ir para o grupo de patrimônio líquido, né? Tem clientes que constituíram fundos, né, para uma expectativa de um aumento de provisão da 4966, o que a gente viu na prática que não se configurou, né, depois, principalmente daquela flexibilização do Bacen com relação ao consignado. Mas quem constituiu o fundo tem valor lá, é uma ótima conta para você mandar, tá? Esse impacto aqui. Vamos lá, voltando aqui. Essa conta 69, ela vai ser zerada na transposição e cuidado, muito cuidado, não é para colocar aqui a conta 161 de perda esperada, perda incorrida e perda adicional. Até porque é 1 para 3, né? Agora, uma conta para 3 em cada carteira contábil que você tiver. Não tem só uma conta de provisão agora, né? No novo plano de contas, você tem 3 contas de provisão: perda esperada, perda incorrida, perda adicional, que é o transbordo, né, da perda esperada em relação da instituição em relação à soma da perda esperada e incorrida dos anexos da 352. Então, essa conta aqui, vocês precisam colocar a conta do PL, tá? Ou a conta do fundo que foi constituído, mas tem que estar no grupo lá do PL. E a gente criou aqui na contabilidade, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Aqui na contabilidade, nos parâmetros da contabilidade, deixa eu ver Está em onde risco, se não me engano. tem risco, né? É. Aqui. Isso aqui, gente, a gente vai passar aba por aba aqui ainda, tá? Tem muito assunto hoje ainda. Então, essa conta contábil do patrimônio líquido, ela vai ser utilizada para reverter as rendas em atraso, o stop accrual lá, o que for possível, tá? Ela vai ser usada para a primeira provisão da 4966, a 161, né? 161, acho que vai 162 também, né? Depende do produto lá. A conta de perda esperada, perda incorrida e adicional. A primeira vai ser feita contra essa conta do patrimônio líquido configurada aqui. Então, ela tem que estar configurada, tá? É o que eu falei. Você tem um impacto positivo, um impacto negativo nessa conta. O resultado disso é se você teve ali aumento de provisão ou diminuição, né? Contando também com o benefício ali da reversão das rendas a apropriar do stop accrual. O resultado disso tem que ser absorvido pelo seu PL e não para receita e despesa como vai ser nos próximos meses, né? Lá no fechamento de janeiro de 2025, aí sim a provisão vai utilizar aquelas contas de provisão de despesa ou reversão da despesa de provisão que tem na configuração. Então, chave isso aqui, tem que estar correto, senão sua transposição vai ficar errada, tá? A mesma conta que se usar aqui na parametrização, você coloca lá no de para, em todas as 169, você pode colocar a mesma conta, tá?
Porque você pode ter mais de uma 169, né? Você tem N carteiras de empréstimo, você tem conta corrente, você tem desconto de título, enfim. Você pode direcionar todas essas contas para essa conta do PL, tá? Bom, vou passar. Utilizar o de para, e tem algumas contas aqui, especialmente do grupo, especialmente não, exclusivamente, né? Do grupo 3 e do grupo 9, tá? Aqui a gente colocou só o grupo 3.1, mas tem sua correspondente lá no grupo 9, né? Que elas vão parar de existir. Especialmente as contas de classificação de carteira de crédito, aqui no empréstimo, né? Eu vou dar o exemplo do empréstimo, mas em todos os módulos existem essas contas. É aqui, ó. Essas contas 3 e 9 aqui, né? Várias 3 e essa 9, elas não existem mais, tá? Então, qual é a nossa recomendação? Tanto essas aqui, quanto a de resultado operacional. E, se não me engano, tá. Deixa eu aqui na Na contabilidade, contabilidade. parâmetros da contabilidade. Esses pares de contas aqui, né? E aí cada uma deve ter sua configuração. Isso não vai existir mais. O sistema, o Bacen excluiu essas contas. Não tem uma correspondente, né? Na verdade, não excluiu. Não tem uma correspondente em 2025. Qual é a nossa recomendação, então, pessoal? Como são contas de compensação, né? O saldo que está na 3 está na 9. Concorda comigo? Tem que bater, isso tem que estar fechado. Então, a gente recomenda utilizar uma conta transitória do plano de contas novo, cria uma nova conta transitória qualquer, tá? E configura tanto a de 3 quanto a de 9 nessa mesma conta transitória. Porque o 3 com o 9, quando você somar isso, né, uma entra a crédito e a outra entra a débito nessa conta transitória, né, o saldo. Então, esse saldo vai ser excluído, tá? Vai ser zerado, na verdade. Então, a conta transitória nova vai começar com o saldo zerado já em 2025 e essas contas vão parar de existir. Alguma dúvida aqui, Rich? Que esse ponto é bem importante, né? Tem uma que é direto sobre o que você falou agora, que a pergunta é, então, eu preciso cadastrar o de para dessas contas, né? Mesmo elas não existindo mais. Sim, porque elas têm saldo em dezembro, né? Então, você precisa cadastrar. E usando essa sugestão de usar uma transitória para zerar o saldo, quando o sistema fizer a transposição, é quando ele vai zerar automaticamente para você. Isso mesmo, tá, gente? Tem que cadastrar. A Mesmo ela conta deixando. transitória é do grupo 3, mas como é uma transitória, né, podem ficar à vontade, tá? Para poder fazer essa. Citou que ficou confusa a Rosângela, né? Acho que pode explicar de novo, né? Essa forma de zerar. E eu estou segurando uma outra pergunta que tem a ver com a do PL, eu vou trazer ela depois, né? Explicar de novo essa parte? E eu acho que explicar o zerar de novo, a Rosângela citou que está confusa, a gente pode repetir para ratificar. Tem uma Tá, pergunta sobre conta de garantias, a gente vai falar sobre isso na frente aqui também. E tá uma outra bom. pergunta de novo sobre o zerar. Acho que pode repetir para ver se fica mais claro. Então vamos lá de novo, pessoal. Essas contas vão parar de existir. E existe saldo lá na conta 3 e na conta 9, certo? Quando a gente pega aqui o empréstimo, né, o somatório dessas três, todas aqui, tem que bater com essa conta 9 que está aqui, né? Então, qual é a nossa sugestão na transposição? A gente configurar a mesma conta contábil, né, uma conta transitória, já nova, né, e apontar essa conta, né, como a conta no de para todas essas três e para essa 9 também. Porque o sistema vai somar o saldo dessas duas, uma como é ativo e a outra como é passivo, uma entra positiva, uma entra negativa.
A soma desses saldos, elas eram. Então, quando eu faço a transposição, né, eu vou fazer essa transposição zerando o saldo. A conta nova, a conta transitória nova, ela vai ficar zerada no seu, na abertura de 2025. Né? Porque como eu vou transpor, por exemplo, uma conta 3, vamos supor que você crie uma conta transitória 3 no novo COSIF. Como eu vou transpor uma conta 3 para conta 3, o saldo que está lá é o saldo que eu vou colocar. Como eu vou transpor uma conta 9 para uma conta 3, porque você vai configurar a mesma conta 3 lá na 911101001, aqui no meu caso. Ela entra com um efeito negativo. Então, a soma disso dá zero. Tá? Essa conta nova, ela fica com saldo zero. A gente liquidou essas contas de forma, eu diria, elegante, né? Configurando uma transitória tanto de um lado quanto de outro, para que esse saldo zere no final das contas, tá? Fica Pode-se usar, rastreável. só última coisa, pode-se usar uma conta transitória só, né? Para todas essas que a gente está falando aqui, tá? Tanto para, se você tem mais de uma carteira, né? Você vai ter mais de uma 3 e 9 aqui, para essas contas operacionais que a gente mostrou aqui, você pode configurar a mesma conta transitória para todas essas. Né? Não tem necessidade de criar uma transitória para cada uma, não precisa. O que você tem que ter corretamente na contabilidade é que esses pares eles estão zerados. Né? Isso já é uma consistência que deveria existir no seu balanço de 2024. Se por acaso houver alguma diferença ali de centavos, de real, que o Banco Central acaba não consistindo, né? Ele tem uma tolerância, essa diferença vai para essa conta 3. E aí depois você tem que ver o que vai fazer com ela. Tá bom? O que surgiu aqui que eu acho que cabe reforçar, mas você já comentou, essa questão ela só vai ser aplicada na transposição. Então, os saldos de dezembro, balanço, balancete, não são impactados por isso. É somente na transposição e a transposição será feita no fechamento contábil de dezembro de 2024. Esse é o Perfeito. momento em que se aplica essa questão de zerar as contas que não existem mais. Por isso que eu faria já o cadastro e o DIPAR em produção, tá, pessoal? Nada é afetado até o fechamento de 2024. Talvez você tenha mais trabalho de fazer em um e outro, porque vai ter que cadastrar a conta analítica, né? Mas realmente isso é particular de cada um. O que eu faria era fazer o de para em planilha, primeiro, né? Todo, que muita gente já está fazendo. Planilhou, ok, e depois começa o cadastro no sistema. Senão vocês vão ter que fazer o cadastro duas vezes, em homologação e em produção. Algumas perguntas eu acho muito similares aqui, mas eu acho que talvez depois a gente converse de novo. Isso é uma forma de explicar mais claro como a gente fez, né? Mas a transposição, ela vai pegar o seu de para, né, usando a transitória para poder zerar o saldo. Acho que a explicação direta é essa, o André deu mais detalhes. E só reforçando, só vai acontecendo a transposição. A transposição, quando você estiver fazendo o fechamento da contabilidade de dezembro de 24, é esse momento que o sistema vai executar ali a transposição de saldos. Acho que aqui a gente repete algumas perguntas que surgiram aqui muito parecidas. Isso. Transposição, pessoal, não preocupem, tá? Assim, tecnicamente, porque é internamente isso. Tá? São as tabelas do sistema ali que a gente faz essa transposição. Saldo, né? A preocupação de vocês é o de parar. Fazer o de para bem feito. Isso é fundamental para nós. Né? Isso. Aí agora sim, eu acho que tem algumas dúvidas aqui ainda sobre esse tema. Acho que cabe a gente depois, no atendimento de suporte mesmo, a gente pode, né? Se você mandar a dúvida para a gente pode fazer um atendimento ali e encaminhar. Se a gente perceber muitas dúvidas de algum sentido que a gente conseguir melhorar a explicação, a gente volta em outra live. Pode combinar assim, né?
para gente seguir. Então tá. Pessoal, as contas de provisão antigas, velhas, aquela conta lá do PL. As contas 3 e 9 que vão deixar de existir, selecionar uma conta específica para zerar o saldo. Esse é o... Aqui é só uma tela, já mostrei 1000 vezes, vou passar. Isso aqui também é muito importante, né? A gente está destacando aqui, sem a pretensão de abordar tudo, mas destacando aqui as contas novas que vão ter que ser configuradas por carteira contábil. Aí lá no empréstimo vai ser a sua, lá no conta corrente vai ter a sua, lá no desconto de título vai ter a sua, em cada carteira, né? As novas contas de provisão. Pena corrida, pena adicional, pena esperada. Essa ordem do Banco Central aqui, para mim não ficou legal, mas a gente colocou em ordem aqui de numeração. Então, vou mostrar aqui como exemplo a parte de empréstimo, né, provisão de risco. Como eu disse, a gente repaginou aqui a parte de parametrização das carteiras. Então, aqui na aba principal você tem as contas principais de contrato de juros, tarifas. Na aba de provisão, a gente deixou a 2682 e a 4966 aqui. Essas três contas, repara que o combo aqui, né, ele já pesquisa conta nova. Tá? Essa aqui pesquisa conta velha. Então, esse trabalho foi um trabalho de formiguinha que a gente teve mesmo, entrar tela por tela do sistema. O campo nosso, né, de conta contábil não cabia, o novo, né, ele tinha o tamanho 15 exato, teve que aumentar o campo na tabela, teve que passar tela a tela aumentando o espaço, relatório por relatório aumentando o espaço. Em algumas telas, né, a gente deixa fazer a digitação. Em outras telas, vocês vão perceber que essa digitação ela vai estar limitada, vai ter que ser pela pesquisa. Mas durante 2025, né, vai chegar um momento em que já não vai ter reabertura, não vai precisar mais nenhuma configuração de conta antiga. Aí a gente vai repaginar de novo, permitindo a digitação como vocês já estão acostumados, só das contas novas. Tá? Então, essas três contas precisam ser configuradas em cada carteira. Se você, aí não é no de para, né? Porque ela não tem conta anterior. Aqui é parametrização no módulo. Se você for fechar o módulo de fazer a reclassificação, fechar o módulo de empréstimo, a conta não existir, o sistema vai dar um erro. Assim como daria, né? Se essa aqui não existisse, né? Vai falar, está faltando a configuração da conta contábil lá. Então, isso aqui precisa estar pronto também. E você sabe onde está a conta do TGU? Aqui, achei já, nas tarifas. Esse é um outro ponto, pessoal. A gente demorou um pouco a fechar o entendimento, né, Richard? Até agradeço aí o pessoal da FBISP que ajudou a gente a pacificar essa questão. Mas, a partir de 2025, as receitas de CAD, elas vão precisar ser diferidas, né? Eu acho que a gente, muito provavelmente, vai abordar isso com mais detalhe em próximas lives, né? Mas, ao invés da receita de uma CAD é a tarifa, né? Tarifa de abertura de crédito ou tarifa de cadastro. Você tem isso lá no empréstimo, você tem isso no desconto, né? Essa tarifa, até hoje, ela vai direto para a receita, né? Então, aqui no sistema, você tem até todas as CADs que o sistema possui, né? A CAD geral, a CAD adicional, a tarifa de alienação e de garantia, de avaliação. Você tinha uma conta de receita para cada uma aqui, de configuração. Né? Você tem que continuar tendo a conta de receita, e isso vai estar no seu DIPARA. Só que agora, ao invés de ir para a receita direto, a gente vai jogar para uma redutora do seu ativo,
que é essa conta da CAD diferida, tá? E fazer o diferimento dela de acordo com o andamento do contrato. A gente vai abordar isso numa live mais especificamente, tá? Uma live mais específica para abordar a CAD diferida. De qualquer É, forma, essa cabe porque é muito assunto e vai então, misturar muito, né? Os conceitos. misturar. A metodologia de apropriação, né, tem alguns detalhes aí. É, e ela está pronta há mais tempo, né? A gente está segurando essa explicação porque a gente tinha que priorizar com vocês aqui a questão de para, né? Enfim, o que é importante hoje é a CAD, ao invés, né, hoje, né, numa liberação de empréstimo, ela está dentro ali do débito do empréstimo, com uma contrapartida nas receitas aqui. Agora, a contrapartida de toda a CAD ou de parte dela vai para a CAD diferida e depois ele vai apropriar a receita disso com o andamento do contrato, tá? Essa conta aqui também, ela precisa estar configurada na carteira de empréstimo, desconto de títulos. Necessário configurar essas novas contas. Esse material, pessoal, vai ser divulgado, então depois vocês vão ter acesso com mais calma, né, a esse conteúdo. Vamos passar que tem muita coisa ainda. Aqui mostrando isso que eu já falei, que eu já mostrei. Aqui a gente separou necessário de para, contas, né, de controle que são necessárias fazer o de para, que elas continuam existindo. São as contas de crédito baixado com prejuízo, né, não houve mudança ali naquelas contas de compensação, né, conta, baixas a menos de 12 meses, até 48, acima de 48, se não me engano é esse o intervalo. Isso é um de para simples, só fazer o de para, que a gente transpõe o saldo e muda a configuração no módulo. Quem é SAP, né, Sociedade de Pessoas, você tem uma classificação diferente ali, especificamente para CEP, também isso não mudou, é só fazer o de para. Avais, fianças, garantias, né, aquelas contas de garantias também, vocês vão achar no de para essa correspondência um para um ali, né? Não, acho que não vai ter maior dificuldade, basta configurar lá que a gente faz a transposição e nos fechamentos do módulo faz a alteração dos parâmetros. Créditos a liberar e operações com partes relacionadas, né? Ou, se não me engano, partes relacionadas está por aqui também, não está, Richard? Oh, não me lembro. Então, não lembro Todas que a gente essas mexeu na tela, deixa eu abrir para lembrar. Eu te falo. Todas essas são contas que vocês vão encontrar lá no Dipara. Aí não tem segredo, tá, pessoal? Vamos para frente que a gente quer entrar nas contas novas. Aqui a gente repetiu, né? Acabou repetindo, né, Richard, com o slide ali de Sim, trás. a gente comentou que era oportuno lá e deixamos aqui para reforçar. Aqui a gente já passou por isso, tá? Essas contas, configurar o Dipara, uma conta transitória, são contas que vão ser encerradas, não tem correspondentes em 2025. É claro, gente, que a gente está passando aqui pela realidade de nossos clientes, né? Da maioria deles, pelo menos. Né? A legislação, as mudanças do plano de contas são bem mais abrangentes do que isso aqui que a gente está passando. Tá? Bom, aqui as novas telas de controle, né? Como eu vou passar a bola para o Richard aqui, para ele continuar. Eu estou sem maximizar a apresentação. Vou passar a bola para o Richard aqui, mas só frisando que eu ressaltei lá no começo da live, né? O Banco Central, ele fez várias quebras aqui, ele quer ver várias coisas, né? Que muitas vezes lá no seu ativo, lá na 161, na 162, na 163, você não tem essa estratificação, ele quer ver aqui nas contas de compensação. Então, são inúmeras quebras aqui, inúmeras parametrizações. É um ponto de atenção, tá? Não é um ponto de atenção no de para.
porque essas contas são novas, elas não têm uma correspondente do ano do COSIF velho. Então, não é um ponto de atenção no de para, mas é um ponto de atenção de configuração. E quando elas vão ser utilizadas? Né? A primeira utilização dessas contas vai ser no fechamento de janeiro de 2025. Por quê? Na reclassificação de risco de dezembro, apesar da gente fazer já a contabilização da provisão nova da 4966 e a reversão do RAR, a gente não vai fazer as contas 3 e 9 por enquanto. Não tem necessidade, porque vai ter uma outra reclassificação de risco em 31 de janeiro. Tá? Então, a gente vai adiar, né, essa reclassificação, vai deixar isso só para 31 do 12. Poderia ser feito na reclassificação, que vai ter a data de contabilização 1º de janeiro de 2025, até que poderia, não tem problema, né? É um controle. Mas como isso só vai para o Banco Central também no final do ano, no balancete de janeiro, a gente não vai fazer. E é bom que a gente ganhe um tempinho aqui também para essa configuração. Mas a primeira contabilização da provisão, a 161, perda esperada em corrida e adicional, contra o PL e a reversão do RA, a gente decidiu fazer dia 1º. Por quê? Porque a gente está matando a transposição, né, da 169 já no fechamento de dezembro. Então, você teria um lançamento lá no PL e ia ficar faltando a outra parte, né, para encontrar. Fazer isso só em 31 de janeiro, eu acho que não é o adequado. E a gente viu também uma apresentação do Bacen, onde ele citou isso. Evidentemente não daria problema, né? Porque você só vai prestar contas para o Bacen lá em janeiro de 2025, né? Mas a gente decidiu fazer para que essa conta transitória do PL você já tenha ali de imediato, né? O resultado dela se vai ser positivo ou negativo. Acho que ficou melhor dessa forma, apesar de ter aumentado um pouco o nosso trabalho no fechamento de dezembro. Então, vou passar a bola para o Richard agora. Ele vai vai passar nas principais novos grupos, né, de 3 e 9 ali, e as quebras e o que o Banco Central vai exigir da gente de demonstração desses controles a partir de 2025. Vai lá, Richard. Sim. Mostra, por favor, a tela do contábil, o grupo de partes relacionadas. Na tela anterior a gente ficou de mostrar. Fica no grupo risco de crédito. Partes relacionadas, lá mesmo, risco de crédito. Opa. Aqui são os grupos que a gente falou anteriormente, né? O que a gente fez com as telas, né? Bom a gente destacar, vocês estão percebendo, as telas de parâmetro, elas foram alteradas. A gente precisou reorganizar porque foram criadas muitas contas novas. Então a gente fez uma reorganização de nomenclatura, agrupando, né, por itens comuns. Então a partes relacionadas, ela continua aqui nessa tela, né? E temos aqui alguns itens novos, né? Que a gente vai falar ali no slide anterior. O parâmetro da conta do PL também está aqui nesse grupo, né? Então, vocês vão perceber, a gente vai acostumar, até a gente aqui não tinha gravado ainda, né? É bem recente essa alteração. Então, tem uma reorganização, né? Nessas telas, tanto aqui no empréstimo, em todos os módulos, tá? Volta para o slide, por favor. Bom, um outro destaque que é importante a gente frisar para vocês é sobre, hoje, o grupo 3.1, que é a classificação da carteira de crédito, nas contas de compensação, de acordo com o nível de atraso, ela é feita no sistema, na carteira contábil dos produtos. Então, para cada carteira contábil, você configura esses grupos, né? O que a gente percebeu? Foi criado, né, esses novos grupos, né? Então, a gente tinha um grupo na compensação, que já tinha ali um volume grande de contas e uma conciliação a ser feita, e agora nós temos aqui em torno de 6 grupos novos, tem muita coisa nova. E nós percebemos que a quebra que o Banco Central trouxe nesses novos grupos, ele não era por carteira. Então a gente entendeu ser melhor, mais simples,
colocar essa configuração no módulo contábil e não quebrar por carteira, tá? Então, a gente tem essa inovação no sistema. O grupo 3.1, né, que a gente está acostumado, ele está hoje nas carteiras contábeis. Esses grupos que estamos demonstrando aqui nessa tela, todos estão agora no parâmetro da contabilidade. Ficou uma parametrização geral, né? A gente entende que a gente vai gerar um menor volume de contabilizações e, consequente também, vai facilitar as conciliações, porque temos muitos grupos aqui agora para poder conciliar, tá? Então, isso é uma inovação. Passando para cada grupo aqui, o Banco Central colocou um grupo novo em que isso se aplica para quem é uma instituição simplificada, operações de crédito com consignação. E o segundo ponto, né, é só para quem tem consignado, porque o Banco Central trouxe aquela exceção de consignado sem atraso, ou até 14 dias de atraso, você pode provisionar por meio. E onde que ele vai fazer algum controle em relação à utilização desse provisionamento? Usando essa conta de controle, para saber o saldo da sua carteira de operações que estão consignado, que estão sem atraso ou que estão com atraso até 14 dias e que você, consequentemente, usou meio para poder provisionar, né? Conforme ele trouxe aquela exceção que foi um alívio para as cooperativas, né, de crédito que possuem exclusivamente ali carteira de consignado. Então, quem tem consignado, né, e é do metodologia simplificado, que é o caso de todos os nossos clientes, né, o sistema vai contabilizar aqui, né, o saldo da carteira de consignado. Então, mais um grupo do grupo novo 33905, tá? Operações de crédito pessoal. Depois a gente mostra na tela, eu vou falar de todos aqui rapidamente, para vocês terem uma visão geral. O próximo grupo, instrumentos financeiros, classificação por carteiras, custo amortizado. Então, o Banco Central aqui, ele vem quebrando, né? Como a 4966 é ampla para todos os ativos, né? A classificação de todos os instrumentos financeiros da instituição, ativos ou passivos, ele tem um volume imenso de contas nesse grupo, né? E para o nosso caso se aplica o custo amortizado, né? Que é principalmente as operações de crédito, de empréstimo. Então, a nossa padronização está voltada para custo amortizado. E qual quebra que ele utilizou? Ele quer saber, né, o seu saldo, né, por instrumento financeiro, no nosso caso aqui, o custo amortizado, e ele quebra por modalidade Bacen. No nosso caso, como é custo amortizado, relação direta com modalidade do Banco Central de produto, que é o que o crédito é o principal controle do sistema, então a gente está usando a modalidade do Bacen para facilitar, tá, essa configuração e essa contabilização. A gente percebeu que a quebra que o Banco Central fez, ela é por modalidade do Banco Central, tá? Aqui é mais sintético, não é submodalidade, somente a modalidade mesmo. Então nós temos empréstimo, grupo 2, financiamentos, grupo 4, né? Então é nesse nível mais sintético. O grupo seguinte, composição de carteiras de operações de crédito. O Banco Central já faz um detalhamento. E aí sim, ele chega na submodalidade. Ele quer já estratificar a sua carteira por modalidades. Então, o que está no adiantamento depositante, cheque especial, consignado, crédito pessoal, bem detalhado nesse grupo. Então, a gente vai utilizar a submodalidade, modalidade e submodalidade para configurar, para facilitar também, tá? Então, é um segundo grupo. Percebam aqui que o volume de contas, quando você passa pelo plano de contas novo, é imenso, né? Porque eu estou trazendo aqui uns exemplos que se aplicam para a nossa realidade, mas o plano de contas é para todas as instituições e tem um volume muito gigantesco ali de contas que talvez vocês não vão utilizar. André, a tela caiu. Tá ouvindo a gente? André? Só um minutinho, gente. Parece que o André caiu. Deixa eu projetar aqui, ó, e voltar a tela para vocês. André, tá por aí? A tela caiu. Se puder voltar a apresentação. O André caiu, Richard. Então, eu vou colocar minha tela, tá? Só um minutinho, gente. Gonçalves, confirma para mim se chegou bem aí.
Chegou Minha sim, tela para vocês? chegou sim, tá dando para verificar. Ok. Bom, então quando eu parei, eu falava aqui sobre composição de carteiras de operações de crédito, o grupo 326, que é por submodalidade, né? Então, o que que nós temos nesse segundo grupo e nesse terceiro, né? A sua carteira de crédito, principalmente, né, que é o nosso meio principal aqui, segregada num nível mais sintético por modalidade e no terceiro grupo num nível mais detalhado por produto, que é a submodalidade do Banco Central. Então, perceba o seguinte, o Banco Central hoje, no plano de contas atual, no grupo 16120, ele tem a quebra por produtos, por submodalidade. Com o novo plano de contas, ele desfez isso. Então, agora, no grupo 16120 é empréstimos, 16130, se eu não me engano, é desconto. Então, ficou sintetizado novamente no ativo. Então, ele trouxe aqui na compensação para ter essa segregação e fazer o acompanhamento. Tá? Então, essa é a novidade, né? Ele tirou do ativo e trouxe para o controle para fazer o acompanhamento. Então, esses grupos, o segundo e o terceiro, são baseados na carteira e por produtos, né? Sintético e analítico. O quarto e o quinto, o Banco Central, basicamente, as instituições, que é o nosso caso, que são metodologia simplificada, ele pede uma quebra por operações que são ativos não problemáticos e ativos problemáticos. Então, nós temos o grupo 33140 e 33150. Aqui eu estou trazendo só a descrição do grupo, mas aí tem várias contas envolvidas, né? Para não ficar pesado, a gente não demonstrou aqui. Mas são grupos novos que teremos configuração e o sistema vai contabilizar para vocês automaticamente, todos eles. O próximo, ativos financeiros, classificação por carteiras de provisão. Aqui é um grupo muito extenso, basicamente todos os níveis, né, previstos no anexo 1 e anexo 2 da Resolução 352, que são as faixas de risco, né, o Banco Central ele quer receber nesse grupo o valor, né, da carteira por cada faixa em que o contrato está enquadrado. Então, esse é um grupo bem extenso, né, nós temos ali a, as operações inadimplidas, que é o anexo 1. Nós vamos até 2 anos, né? O Banco Central esticou, então temos muitas faixas, se não me engano, a gente chega a 26 faixas possíveis, né? Então temos mais de 26 contas. E por que que o volume de contas aumenta aqui? Ele quebra por carteira de risco, o C1, C2, C3, C4, C5, né? Então a gente vai ver na tela aqui que a gente tem muita configuração e a gente buscou fazer de uma forma simplificada, para não complicar muito e reduzir o volume de configurações. O último grupo é o grupo de perdas incorridas, né? Então, nós demonstramos ali na tela anterior, deixa eu trazer para vocês, aqui, quando a gente fala das contas novas, né? A perda incorrida, que é o grupo do nível COSIF 40, nós vamos contabilizar aqui, metodologia simplificada, toda a perda incorrida relativa ao anexo 1 da 352. Só que nós temos, percebam, né? Em cada nível de operação, 16120, eu tenho na 162, que é financiamentos, tenho no nível 163, a presença dessas contas, né? Aquela diferença que a gente comentou. A provisão hoje é uma conta única, 169. Agora ela está quebrada junto com a carteira. Então, o que o Banco Central fez? Como a perda incorrida está segregada no ativo, ele trouxe, então, uma conta somatória da perda incorrida. Então, vai ser basicamente, ele tem essa consistência já divulgada, tá? Que o total dessa conta é o somatório de todas do ativo, de perda incorrida. Então, temos mais essa conta nova para a gente, tá? Então, são esses grupos todos, são novos. A gente imaginava que simplificaria, mas foi o contrário, complicou muito, né? A gente tinha um grupo, o 3.1, que já tinha um volume de contas considerável, e agora nós temos diversas, classificações. A forma que a gente tentou simplificar foi exatamente essa que eu comentei no início, de não colocar essa configuração por carteira de empréstimo, de desconto, e sim uma configuração geral para reduzir o volume de lançamentos e facilitar a conciliação, que sempre é feita ali no fechamento dos produtos e da reclassificação de risco. Ô, Richard, André, bem claro. Me escuta bem? estou escutando. Você voltou? Aí, se você também puder colocar a tela, a gente mostra na tela agora. A minha máquina hibernou. Não, ele não está deixando eu compartilhar aqui. Eu acho que eu tenho que parar primeiro. Vou finalizar aqui. Tenta É, agora. é isso.
Minha máquina invernou, peço desculpas, pessoal. Além disso que o Richard falou, a gente fez um parâmetro geral, que imagina, vocês vão ver a tela, vocês vão entender o que a gente está falando. Né? Imagina configurar isso por carteira contábil, né? Cliente que tem 20 carteiras, 10 carteiras contábeis, mais conta corrente, mais desconto, mas além disso, muitas quebras aqui que o Banco Central está exigindo, né? Elas não são por carteira, né? Dentro de uma mesma linha, dentro de uma mesma carteira, a gente já percebeu que os clientes vão ter operações C2, C3, C5, C4, né? E então não dava para fazer essa configuração por cada carteira contábil do nosso sistema. Carteira contábil, entendo aquela carteira de empréstimo, de desconto, de conta corrente. Tá? Essa parametrização geral, que traz muitos benefícios. Primeiro, diminui o número de parametrizações. Segundo, diminui o número de processamento, né, da rotina, vai ser mais rápida. Diminui o número de lançamentos contábeis, né? E a sua conciliação aqui, ela tem que ser geral mesmo, né? Como as quebras são específicas, se é consignado ou não, se é C1, C2, C3, C4, a gente vai ver aqui se é ativo problemático ou não faria sentido a gente quebrar isso por carteira. Você quer que eu abra aqui o sistema, né, Richard? Sim, agora a gente pode demonstrar a tela do sistema. A intenção foi passar uma visão geral. A gente não sabe se todos já tinham conhecimento de todos esses grupos. A gente fez uma revisão completa. A gente pegou o grupo 3 inteiro, que é extenso, grupo a grupo, conferindo o que foi descontinuado, o que não foi. Então, a gente trouxe para vocês aqui essa nossa pesquisa, né? A gente Essa imagina aqui que é não foi exaustivo, né, nesse caso, que a gente precisava, né? Mas se você perceber alguma coisa diferente, comentem com a gente após a live. só mostrar aqui que o parâmetro geral também não mudou, né, Richard? Aqui. Foi só a reorganização da tela, né? A gente alterou a nomenclatura, trouxe essas contas do encerramento que estavam em outra aba para cá, ficando para o nível geral, e a partir das próximas abas que a gente alterou mais. Aqui são aquelas que vão Serem deixar de existir, descontinuadas, isso. e aqui começa a novidade, né? Inclusive, o grupo que vai ser descontinuado, quando o contábil, né, fechar dezembro, como ele não será usado mais, então vai até eliminar ele da tela para que não confunda, né? Fica uma aba a menos aí para vocês. Então vai esconder E ele aqui também no empréstimo, né, no futuro, também. essas contas aqui, aonde que A de está, classificação, esse grupo. a gente elimina depois de um tempo. Né? Vamos lá então, Richard. Vamos para o próximo. Quer começar Essa é a por onde? classificação da carteira, aquela que é por modalidade ou modalidade e submodalidade, né? Então, que nós criamos ali um tipo de contabilização, né, que corresponde a cada um desses tipos aqui, que são por modalidade. Esses É, aqui? Quais são por modalidade, né? É o segundo, classificação por categorias. Ah, tá. O terceiro, por submodalidade. E os dois por problemático. Ok. A problemático no problemático. Então, quando a gente clica no tipo, nós temos essas quatro opções disponíveis. Esse grid, né, ao contrário de ter as contas fixas ali para configurar, porque modalidade, submodalidade, Bacen tem dezenas, né? E nem todo mundo, claro, ninguém tem todas. Muito pelo contrário, a maioria vai ter três, quatro modalidades. Então, é uma tabela onde você vai cadastrar a modalidade, a submodalidade e as contas, né, de acordo com o tipo aqui. Instrumento financeiro, composição, estágios. É isso, Richard? Exatamente. Então, a forma de simplificar, esse é o ponto-chave. De acordo com o tipo de contabilização, que corresponde a um daqueles grupos, você vai fazer a inserção das contas que você utiliza, né? Então, assim a gente reduz a quantidade de configurações. A gente já viu o plano de contas, ele é muito extenso, né? Então, foi a forma que a gente encontrou de simplificar. E a tela para você ela é orientada pelo tipo de contabilização
você faz o preenchimento. O sistema já controla aqui só um grupo trabalha por submodalidade, né? Que é o grupo, o terceiro aqui que está na tela. O restante trabalha só no nível de modalidade. O sistema já controla isso também na tela. Você filtra o tipo e escolhe a sua conta fazendo a sua configuração. E aí a tela vai te permitir filtrar, né, por todos os tipos, fazer as configurações. Basicamente é olhar a sua carteira de crédito, né, o que você tem as modalidades, né, e enquadrar para as suas modalidades dentro desses tipos de contabilização. A gente traz aqui as modalidades todas, submodalidade e a conta. Então, a tela ficou muito simples, né? A gente tentou. É bem complicado quando você abre os grupos e percebe, mas a gente então focou o quê? Por tipo de contabilização, que corresponde a um grupo de compensação, e pelo a modalidade e submodalidade. Então, essa configuração aqui, ela basicamente você vai inserir, né, cada modalidade que você tem na sua instituição e colocar a conta, tá? O sistema, naturalmente, quando ele tentar fazer as contabilizações, se ele perceber a ausência de algum, ele vai te avisar, né, da ausência de algum desses grupos. Aqui eu E o estou colocando ponto, contas aleatoriamente, tá, pessoal? Mas para demonstrar a tela, para demonstrar a inserção, né? não se preocupe com as contas. Isso aqui tem que ser analisado individualmente. Isso. E aí a diferença é o grupo 9. O grupo 9 não é por conta, ele é um grupo 9 único para aqueles grupos, né? Então nós trazemos aqui a contabilização do tipo 1, né? É uma conta só do grupo 9, então ela ficou numa aba ao lado. A da carteira de Correspondência, crédito, ó. Um, dois, correspondência exata. né? Então, todas que vocês colocarem aqui, por exemplo, o tipo 2 aqui, que eu já cadastrei, não? Cadastrei igual. Ah lá. Para cada tipo, por exemplo, para cada instrumento financeiro que você cadastrar, uma 9 aqui do lado de cá, não é isso? Exatamente. No caso do problemático, é uma conta só para ativo problemático e não problemático. Então, o 3 e 4 usam uma conta 9 única. Por isso, nós só temos 3 aqui. Essa é a Isso. diferença. O estágio de risco ativo não problemático, estágio de ativo problemático, que também é por modalidade, ou seja, está quebrando isso para cada modalidade. Cada modalidade. Tem uma conta 3 específica. Felizmente, nesse caso aqui da 3 e da 4, a conta 9 é a mesma. Né? Uma conta a menos. Então, por que não ficou parâmetro fixo na tela? Imagina a gente criar um parâmetro. Olha aqui o que tem de modalidade e submodalidade. Olha aqui. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Ó, tem 10, né? 10 modalidades. Quando você entra em uma modalidade, aqui ele não deixa eu inserir, porque aqui a quebra é por modalidade. Aqui é por submodalidade, é a 2, não é isso? Isso. Então, para cada uma aqui que a gente cria, você vai ter N submodalidades aqui. Então, a gente não vai criar uma conta, ia ser uma tela interminável aqui, né? De parametrização. Então, Isso. diferente E o do que a que gente vai você. fazer, uma boa informação, não está disponível aqui ainda, mas a próxima versão a gente deve colocar para vocês, é um botãozinho nessa tela para te ajudar a conferir se a configuração está toda feita, né? Então ele vai olhar a sua carteira, verificar, eu tenho saldo com crédito pessoal sem consignação. Se ele perceber que não tem essa modalidade configurada, a gente vai te dar um alerta, a gente não tem feito muitas promessas não, mas essa já está aqui na lista para a gente ajudar, né, nessa configuração dessa Só se a instituição. gente receber elogio depois da live, né, Richard? Senão a gente não vai fazer, Também não. isso é importante, né? Senão Elogio não. também é importante. Bom, Mas tirando a então, brincadeira, pessoal, a gente está pensando, né? Como aqui é uma configuração geral e não por carteira, de a gente ajudar vocês com isso aqui, de fato, né? É claro que a gente está priorizando outras coisas, porque a gente tem coisas que a gente não tem como, né? A gente tem que fazer. Mas vamos ver se dá tempo, né? Igual o Richard falou, da gente
de repente até preencher isso de forma automática para vocês, tá bom? Joia. Deixa eu responder então algumas questões aqui, antes de passar para os próximos, né? Agora a questão do horário, tem que ver com a Brenda se a live vai cair pelo tempo. Não sei se ela já estendeu para meia hora. Confere com a Brenda, por favor. Uma pergunta aqui Flávia da Brusque, também parceira, tem vários clientes em comum. Eu acho que entendi sua questão, a gente pode conversar depois, Flávia, se a gente consegue te auxiliar de alguma forma, como você tem 10 clientes, né, que utilizam o nosso sistema, você faz a contabilidade dos clientes, se a gente consegue fazer algo em massa ali para facilitar o seu trabalho, né? A gente pode conversar depois, você tem meu contato, a gente tenta facilitar da melhor forma possível para vocês, tá bom? O caso Eduardo, se eu não me engano, aqui é da Desenvolve de Alagoas. Ô, Carlos, a gente pode conversar sobre a carteirização. É uma situação até muito particular da Agente de Fomento. Eu já fiz essa conversa com as outras e nós temos uma agenda marcada, se não me engano, para a próxima semana, tá? Nessa semana a gente conversa sobre essa carteirização, tá? No momento, o sistema não faz automático no cadastro da proposta, né? O operador tem que fazer essa carteirização, só que a gente tem algumas questões que a gente pode fazer umas configurações para vocês. Então a gente conversa isso na nossa reunião que está agendada para a semana que vem. Em que momento podemos fazer essas configurações? A partir da versão 10, né? Essas telas que nós estamos demonstrando estão todas na versão 10 que a gente vai disponibilizar na semana que vem para vocês. O que eu vou sugerir aqui, Richard? Pessoal, Desculpa, André. A live vai até a 1, tá? mas não tem como entender? Não consegue estender com a live em andamento. Ah, sim. O que eu vou A gente tem que sugerir aqui? finalizar porque ela cai de uma vez, tá? Então a gente tem que finalizar. Preocupem agora com o de para, tá? Esse grupo aqui, estudem, mas espera um posicionamento nosso se a gente vai conseguir fazer esse preenchimento de forma automática ou não para vocês, tá? A preocupação agora é o de para, é fazer bem o de para, tá? Mas tem que conhecer isso aqui e já estudar. Pega o plano de contas exclusivo 2025, vai lá no grupo de compensação e vai vendo, vai lendo ali, né? Vocês vão ver o tanto de quebra que tem lá e tudo está aqui. Agora, qual configuração fazer? Já pode ir fazendo, mas prioridade absoluta para o Dipara. Talvez nas próximas lives a gente traga uma atualização sobre esse tema. Perfeito. Então, uma passagem muito rápida dos que faltam, né? Em risco de crédito, vai ser muito rapidinho, apenas um minuto, né? A gente mostrou aqui aquela hora para vocês a parte relacionadas, que já existia, ela está nessa tela. A conta do PL está nessa tela. E os dois grupos novos, né, que nós comentamos ali de compensação, perdas incorridas e crédito consignado, que são mais simples, são contas, né, bem definidas ali, um volume menor, elas estão nesse grupo, tá? Então, o crédito pessoal e o grupo de perdas incorridas. Naquela tela, volta na tela, por favor. Ele já traz, então, a conta 9 junto. O controle é a conta 9, né? Que são só duas contas de perdas incorridas. No caso de consignado, tem duas quebras. E tem uma conta 9, que é a conta de controle. Podemos ir para o próximo, carteira de provisão. Aqui nós temos por faixas. A gente falou que o volume é muito extenso, porque é por cada faixa de atraso previsto nos anexos 1 e 2. Então, a gente traz na tela, né? Nós temos uma tabela interna de cada faixa. E nós colocamos, né, nas colunas cada carteira. Carteira C1, C2, C3, C4, C5. Você precisa configurar todas elas, né? Então é uma tabela estática também. Todas as contas ali naquele grid precisam ser configuradas. Aqui é estático. Então o trabalho aqui de passar por todas, tá? Tem uma diferença em relação a problemáticos adimplentes. Então tem uma segunda aba, a do meio, André, em que a gente não tinha como fazer naquela mesma quebra, porque são os ativos problemáticos, não possuem atraso. Então, eles não estão explodindo aquela faixa. Então, a gente trouxe uma configuração especial nessa aba. Tem uma conta para cada nível, né? Para cada carteira. E a última aba são para as contas de grupo 9. Nesse caso, é uma única para toda essa contabilização desse grupo de compensação. Então, tem poucos minutinhos, não vou alongar muito, né? Acho que a gente pode, então, para
para as considerações finais aqui, ainda temos 3 minutos, né? Perguntas, né, que são constantes, né? Nós vamos gravar, a live está sendo gravada, vamos enviar a gravação dessa, a gente sempre envia para vocês das lives anteriores, a gente manda o nosso guia prático atualizado com todas as novas telas e a gente manda essa apresentação, né? Fica um checklist para auxiliar vocês nesse processo. A gente faz isso possivelmente até amanhã, a gente já envia, a gente tem feito rapidamente esse envio. Segundo ponto, próxima live, né? A gente entende que a partir de agora, possivelmente, a gente vai ter que aumentar o número de lives. A gente tem feito quase uma por mês, essa é a quinta live, mas a gente tem alguns temas que a gente precisa fazer. A gente percebeu a necessidade de refazer uma live inicial, dos conceitos básicos, né? Aquela que foram as primeiras, talvez para refazer e reforçar alguns pontos, a gente vai tentar encaixar, né? Quando a gente consegue fazer essa live de revisão geral dos conceitos básicos do sistema. Uma live que tem relação com a questão das rendas diferidas, também precisamos encaixar aqui. Nós vamos, de acordo com as dúvidas que forem surgindo, a gente vai encaixando essas datas, tá? E se surgir, né, desculpem se a gente teve que ser direto em algum momento, até por causa do tempo, né? A gente sabe que o tema é muito complexo, a gente tentou simplificar da melhor forma possível, mas é muita informação ao mesmo tempo. Pode ser que é o primeiro contato de vocês com algumas questões, então, refletindo após a live, vocês vão ter outras dúvidas, encaminhem para a gente. Se a gente perceber que a gente tem como fazer uma nova live para simplificar algo, né, ou esclarecer alguma coisa, a gente vai fazer, tá? A gente continua conversando em seguida. E vou reforçar o que o André falou na última tela, essas contas de compensação, né? Nós estamos trabalhando muito contra o tempo, mas tudo que a gente pode fazer para simplificar, a gente vai tentar fazer. Então, a gente está avaliando a possibilidade de preencher para vocês aquelas contas automaticamente. Por quê? São contas que não faz muito sentido cada instituição querer criar um grupo diferente, né? Então, a gente pode criar automaticamente no nível sintético 1. Então, a gente está confirmando se a gente dá conta de fazer isso e o tempo, né? Então, estudem e aguardem, como o André falou. A intenção é que a gente consiga fazer automático para vocês para ter um trabalho a menos, tá? André, com você agora, já despeço, agradeço a presença de todos. Boa tarde. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima live.